Focados em lobisomem. Em outubro de 1764, dois caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela a uma distância de apenas 10 passos. Eles atingiram a criatura quase a queima-roupa e conseguiram derrubá-la. Mas antes que eles pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda salva, ele se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado aquela fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência obviamente diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça que encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítima até então desaparecida, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu sorrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes, acertando o alvo. Mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou de vez na região. As histórias sobre as façanhas da fera se espalharam, carregadas por caçadores, mercadores e viajantes. Logo não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Várias bilhetes formaram grupos de caçadores compostos de vários homens, a pé ou montados, armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastins farejadores. O chefe da milícia local, o capitão Duhamel, foi incumbido pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho que os colocava em risco as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários formado por 17 caçadores. Caçadores esses experientes, montados a cavalo, um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados e uma parelha de mais de 30 cães de caça. O grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo conta-se mais de 200 animais que foram mortos, mas nenhum deles se pareciam com a ilusiva besta de Gévaudan. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta, deixaram ovelhas em lugares acessíveis, vigiados de noite e de dia, aguardaram e chegaram até a vestir algumas roupas de mulher
para tentar atrair a fera, mas nenhuma dessas estratégias logrou tal êxito. Finalmente, em novembro, o grupo de Duhamel avistou a fera e perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiam adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e, depois de encontrar com o enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele supostamente, os alvejando repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos infligidos por eles, retornou a Gévaudan, onde foram recebidos como verdadeiros heróis. Dias se passaram sem nenhuma notícia da fera, até que no final de dezembro, perto do Natal, mais uma mulher desapareceu. O grupo de busca localizou seus restos terrivelmente mutilados em uma ravina. O pesadelo continuaria. A credibilidade do capitão Duhamel caiu por terra e ele foi destituído depois que um de seus homens de confiança quase fora linchado por uma multidão furiosa. Assim como a fera morta por Antoine de Butor, essa criatura era um enorme lobo, consideravelmente maior do que os outros que habitavam na floresta. O monstro foi estripado e dentro dele encontrou-se os restos de uma criança que havia desaparecido na véspera. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la. Em troca de uma pequena contribuição, é claro. Infelizmente, para a ciência moderna, os métodos de preservação na época não eram bons o bastante. E o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta. Então, para alguns, ela fora queimada e suas cinzas espalhadas ao vento. Apesar dos protestos de Chastel, outros dizem que a carcaça chegou a ser levado até o genial taxidermista de Butor, que restaurou a fera e as vendeu para um nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsias a respeito de sua real identidade. E em 1960, após estudar a transcrição de Antoine de Butor a respeito do processo de disseção da fera por ela abatida, uma comissão de zoólogos concluiu que o animal descrito era realmente um lobo. Franz Juliet, taxidermista do Museu Nacional de História Natural de Paris, encontrou amostras dos dentes da besta de Gévaudan guardadas no arquivo do museu e as submeteu a testes, concluindo que se tratava realmente de presas de um lobo de grande porte. Em 1979, restos de um animal empalhado foram encontrados guardados no depósito do museu, em uma caixa. Segundo boatos, seriam os restos da espécime que Jean Chastel abateu com suas balas de prata. O animal foi aparentemente identificado como uma hiena nativa do norte da África,
Oriente Médio de Paquistão, a oeste da Índia. Seria a besta Gévaudan, uma enorme hiena e não um lobo. A ideia foi contemplada, entre outros, pelo novelista Heinrich Poe e pelo naturalista Gerard Manteroux, que propuseram a hipótese de uma hiena ter sido traduzida por negociantes de animais e uma vez recusada em um zoológico e libertada na floresta. Há ainda outra hipótese que coloca em xeque a credibilidade de Jean Chastel. Segundo rumores, o pai de Chastel possuía uma hiena em sua menegéria, um termo do século XVII, usado para coleções de animais mantidos em cativeiro. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Chastel ter inventado a história a respeito do loup-garou e usado a hiena, que pertencia à menegere de seu pai, para se autopromover. Isso levanta a questão a respeito de quem seria então responsável pelas mortes após Butternut ter eliminado o grande lobo. Para alguns, Chastel ou alguém muito próximo a ele teria deliberadamente assassinado inocentes para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gévaudan, fazendo vítimas e mais vítimas. Para muitos, o misterioso Chastel era um homem de moral dúbia, ganancioso e ávido por riquezas. Uma das razões pelas quais o rei Luís XV se negou a recebê-lo foi justamente por ele ter tentado vender ao monarca por um preço exorbitante o gesto da fera. Abatida, Chastel então morreu em relativa obscuridade. Mas não é totalmente surpreendente que alguns afirmem que ele teria se tornado um algoz da nobreza e que desempenhou o papel de perseguir nobres após a Revolução. É claro, tudo isso é mera especulação, uma vez que não há como determinar historicamente se houve mais de uma besta de Gévaudan. O que se sabe é que o sentimento de terror que tomou conta da região entre os anos de 1764 e 1767 foi muito bem documentada na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção por conta das caçadas empreendidas naqueles 3 anos. O que levou um lobo a emergir das florestas para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França. Isso continua sendo um mistério. Mas um marco de pedra foi construído no local, lembrando a todos daqueles dias de medo e de total pavor.